Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é demonocracia. Opomos-nos a ela. 1 Coríntios 11, 2 diz a Bíblia: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como vos entreguei. Meus amados, existe uma ênfase nas Escrituras muito clara a respeito da nossa salvação. Nós fomos salvos para uma nova vida. E essa nova vida está ligada às mudanças das nossas atitudes, do nosso comportamento e da nossa postura diante do sistema mundo. Hoje, como nunca, os padrões santos das Sagradas Escrituras estão sendo atacados como o produto de ideias religiosas ultrapassadas. O sistema mundo é regido pela demonocracia, que tem levantado postulados que contradizem os santos padrões das Escrituras. A demonocracia, o que é? É o poder exercido pelos demônios na vida das pessoas e da humanidade de modo geral. A demonocracia impera com prejuízos espirituais ao homem e, de modo geral, a toda a humanidade. Na demonocracia, a liberdade virou libertinagem. Na demonocracia, cada um faz o que bem entende e como lhe parece bem. Por isso que a demonocracia não é para a igreja, é para a igreja se opor à demonocracia, porque a demonocracia é para os irregenerados, para os ímpios, para os déspotas, para os corruptos, para os insubordinados, para os praticantes de injustiças, para os devassos, para os imorais. E a demonocracia tem levantado postulados que contradizem a palavra de Deus. O primeiro postulado defendido pela demonocracia é a negação da culpa do homem, que diz que a pessoa que comete uma atrocidade, um crime, um roubo, é vítima de uma programação social ineficaz, infeliz. E, portanto, essa pessoa não merece ser punida, não merece ser castigada. O segundo postulado levantado pela demonocracia é o prazer promíscuo, que afirma que a pessoa deve ter como alvo supremo da vida o prazer promíscuo, a promiscuidade, sem ter o cuidado, sem ter o receio de violar os conselhos e as demonstrações da Bíblia. O terceiro postulado levantado pela demonocracia é a ética relativa, que afirma que o conceito de certo e errado está vinculado ao contexto social e cultural. Portanto, diante desses postulados levantados pela demonocracia, cabe uma pergunta: qual é a postura, qual é a posição da igreja diante desses postulados infernais levantados pela demonocracia? Portanto, meus amados irmãos, nós temos que entender que a postura da igreja, a nossa postura, é irmos na contramão desses postulados levantados pela demonocracia. Lembro-me de Roma. Roma era a capital do império e era também a capital da corrupção moral daqueles tempos.
E os crentes de Roma se distinguiam pelo seu alto espírito de obediência aos santos padrões das Escrituras. A tal ponto do apóstolo Paulo dizer, referindo-se aos crentes de Roma, ele diz: quanto à vossa obediência, é ela notada, conhecida de todos. Romanos 16, 19. Portanto, nós, hoje, a igreja do Senhor Jesus, precisamos nos espelhar nos crentes de Roma. Precisamos nos sentir atraídos por esse lindo testemunho dos crentes de Roma. Naquela época, meus amados, os romanos chegaram a estabelecer um verdadeiro culto de adoração a César. Era obrigatório, uma vez por ano, todas as pessoas ali em Roma queimarem incenso a César e proclamarem: César é o Senhor, César é o Senhor. Mas os crentes de Roma tinham um lema que abraçaram. Eles diziam: serei neste mundo o que Cristo quer que serei. Falarei neste mundo o que Cristo quer que eu fale. Se for perseguido e maltratado, não me importarei. Esse era o tema abraçado pelos crentes de Roma. E deve ser hoje a nossa postura, a nossa posição diante deste mundo, desse sistema decaído. A igreja, meus amados irmãos, não deve jamais se valer das forças terrenas, dos poderes humanos. Se quisermos ser fiéis aos padrões da Bíblia Sagrada, nós devemos nos manter isolados das forças terrenas, dos poderes dos homens, devemos nos manter isolados dos postulados e combater também os postulados da demonocracia. Se nós nos aproximarmos dos homens demonocráticos, é para lhes pregar o evangelho e não para buscar neles apoio e não para fazer conchavos com eles. Meus amados, a igreja basta-lhe a graça abundante de Deus. A igreja basta-lhe a unção do Espírito e nada mais. E nós, igreja do Senhor Jesus, nós não fomos chamados para sermos estrelas, para sermos celebridades. Nós não fomos chamados para vivermos debaixo desses postulados infernais da demonocracia. Não, nós, igreja, nós não fomos chamados para nos adequar, para nos amalgamar aos postulados da demonocracia. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, não fomos chamados para comermos das cebolas, dos alhos e dos pepinos da demonocracia. Mas fomos chamados para rejeitar, para nos opormos aos postulados infernais da demonocracia. Meus amados, mesmo que nos chamem de rebeldes, de ameaçadores da liberdade, da unidade, nós precisamos, como igreja de Cristo, ficar firmes contra a negação da culpabilidade humana, firmes contra o prazer promíscuo e firmes contra a ética relativa, que são esses três postulados defendidos pela demonocracia. Meus amados, Satanás, ele quer anestesiar a consciência dos crentes para que a igreja acate, para que a igreja fique simpática aos postulados infernais da demonocracia. Ele, o inimigo das nossas almas, ele não se importa que você vá aos cultos, desde que você fique lá borboleteando nas mesmíssimas frivolidades. O inimigo das nossas almas não se importa de jeito nenhum que você cante melodias no culto, desde que
a sua atenção, a sua mente não se nutre da mensagem, daquilo que você está entoando. O inimigo das nossas almas, ele não se importa que você cante no coro, no coral da igreja, que você participe de números especiais, desde que você busque a sua autopromoção. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não se importa que você vá aos cultos, desde que no momento da mensagem bíblica a sua mente fique alheia ao que está sendo proclamado na palavra de Deus. Meus amados, o inimigo luta para que os crentes usem várias máscaras. Ele quer que você use no templo, na igreja, a máscara da piedade e em casa a máscara da brutalidade. Ele quer que você use no templo a máscara da santidade e nas ruas, no trabalho, dentro do ônibus, você use a máscara dos olhos ávidos de sensualidade. Meus amados, tenhamos cuidado com o cristianismo tacanha, com a decadência espiritual. Tenhamos cuidado com a vida espiritual anêmica. Tenhamos cuidado com a indolência na prática do jejum, da oração e do estudo sério da Bíblia Sagrada. O inimigo quer que sejamos indolentes nesta área, para que ele possa conseguir tornar a igreja insensível aos postulados da demonocracia. Ele quer que a igreja fique insensível ao primeiro postulado, ou seja, a negação da culpabilidade humana. Ele quer que a igreja fique insensível ao segundo postulado, que é uma vida de prazer promíscuo. Ele quer que a igreja abrace, acate para si o terceiro postulado, a ética relativa. Portanto, não sejamos indolentes, porque não nos iludamos. O inimigo das nossas almas, ele quer nortear a igreja com princípios iníquos, com postulados contrários à palavra de Deus. E 1 Coríntios, que eu li, 11:2, o apóstolo Paulo diz, vou ler de novo: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Que preceitos são esses? São as instruções no tocante aos padrões morais. São as instruções no tocante às normas de conduta que Paulo entregou às igrejas debaixo da autoridade de Cristo. Meus amados irmãos, escute bem, se a igreja não reter os padrões bíblicos, ela não passa de um clube eclesiástico e facilmente ela acatará e viverá os postulados da demonocracia. Facilmente ela viverá, ela acatará, trazer para dentro dela, ela vai trazer para no seio dela os postulados, ou seja, a negação da culpabilidade humana, o prazer promíscuo e a ética relativa. Cuidado com esses postulados, pastores. Pastores, cuidado com esses postulados. Negação da culpabilidade humana, o prazer promíscuo e a ética relativa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a você abundantemente. E toda a sua família é o meu desejo. Louvado seja Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o endereço está logo aí embaixo. Dá um clique aí e lá tem mais de 230 vídeos. 230 vídeos para você assistir e compartilhar com outros irmãos e irmãs em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém.